Olá, eu gostaria de fazer uma consideração que neste vídeo, não sei também qual será o alcance dele, mas como professor da rede pública, hoje eu estava ministrando uma aula e me veio então essa preocupação com os rumos que pode tomar a nossa nação. Diferente do que alguns possam pensar, o povo brasileiro, ele não é tão apático em relação ao que acontece na política. Pelo contrário, tem se posicionado, tem feito manifestações. Mas o que me traz aqui a fazer esse vídeo é se as autoridades, tanto do judiciário como do executivo, do legislativo, fizeram um prognóstico de que isso aconteceria. Nós estamos num país que hoje está dividido. Por ser professor de história, talvez em 64 aconteceu algo semelhante, mas a população era bem menor. E não tínhamos também a extensão do meio de comunicação como temos hoje. Então, o fator tecnológico, o nível de escolaridade também diferencia, e a propagação da informação, né? Muito mais rápida, né? E a minha preocupação é se o governo que vai assumir, independente da minha posição política, se o governo que vai assumir tem um plano para unir os dois lados. Nós estamos polarizados, essa é a verdade, não estou falando nada demais. O Brasil está polarizado. Afinal de contas, um candidato que ganhou 60 milhões de votos e o que perdeu 58 milhões de votos. Então pode-se dizer, na prática, foi meio a meio. Mas o lado que não teve o seu candidato eleito, ele pode perceber assim, um sentimento de tristeza muito grande, alguns até de revolta. Eu gostaria, se esse vídeo chegasse até as autoridades, se tem um plano para minimizar esse sentimento de descaso, né? Porque o sentimento que a gente percebe no meio da população é esse, que alguém cometeu um crime, esse é o sentimento, não estou afirmando que cometeu, mas que o processo não foi bem julgado, ou que acharam no meio das leis, né, um caminho para absolver, enfim, e poder colocar outro candidato para participar do pleito, né? Esse é o sentimento que tem. E a gente percebe, nesse lado que não conseguiu eleger o candidato, assim, uma decepção com as autoridades. E da onde eu moro, estou ouvindo, e me preocupa muito isso, né? Até a possibilidade, se fizesse um país com as regiões onde escolheram o candidato, né, onde teve mais voto, mas não conseguiu ser eleito, ou seja, a gravidade, né, porque a gente pensa que não, mas todo o distúrbio social ele começa, né, com grupos pequenos, isso vai tomando corpo. Isso é histórico. Mas a pergunta é, as autoridades que irão assumir têm um projeto, um plano para debelar esse sentimento, para fazer retornar a confiança dessa grande parte que assim estão sem vontade de acreditar na autoridade, estão decepcionados? Tem um plano? Porque o Brasil ele tem essa característica, assinar a Lei Áurea. Para onde iriam os escravos? Não teve um plano de sai da fazenda, vai para tal lugar, não teve. Não tem mais escravidão, mas e aí? Aprovam-se leis, mas assim parece que não se projeta o futuro. Quais são as consequências, as reações sociais? Então, desde quando
se trabalhou no judiciário há anos atrás, né, e a liberação para participar do sufrágio, e agora o candidato ganhou. É justo, é democracia. Mas e a reação? Pensaram nisso, nessa possibilidade? Então, assim, queria, se esse vídeo chegasse, né, o que se tem para poder unir a nação? Porque de todas as eleições que nós vimos, mesmo aquele que perdeu, não tinha esse sentimento de angústia e decepção tão forte como se tem hoje. Essa é a minha preocupação como professor. Dentro da sala de aula, que é vamos dizer, uma célula da sociedade, né? E existem alunos que são de direitas, de esquerda, e a gente conversando, a gente vê, né, o de esquerda está bem tranquilo, né, olhando para frente, mas quem tinha o seu candidato parece que assim, uma decepção com o judiciário, decepção, né, em ter um chefe da nação, teve problema com a justiça, enfim, é isso que a gente percebe, tá? Eu queria ver, né, de repente esse vídeo pode chegar e pode ser que tenha alguma resposta, né, que tem um projeto bom para a nação, de forma a unificar o sentimento. E realmente a democracia ela é assim, né? A maioria escolhe, mas eu acho que aqueles que não conseguiram colocar o seu candidato, ele não pode ter um sentimento de decepção com aquele que vai assumir, né? É essa a minha preocupação, tá bom? Muito obrigado, viu? Muito obrigado.